Olá, boa noite a toda a galera que está aí assistindo a gente e prestigiando o nosso novo trabalho no programa Educação e Meio Ambiente. Hoje a gente está na segunda live e eu queria agradecer muito ao nosso convidado, Ademilson Leandro, por estar aqui hoje prestigiando a gente com a sua presença e o seu conhecimento. Muitíssimo obrigado. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, professor Vinícius e toda a equipe técnica do programa Educação e Meio Ambiente. E boa noite a toda a galera que está nos assistindo neste momento. Para mim é uma satisfação poder estar contribuindo com este programa e poder estar usufruindo desta oportunidade ímpar e tão importante para mim e acredito que para todos nós. E para começar, a gente quer conhecer um pouquinho sobre você, apesar de você já ser conhecido aqui no canal, em outra live, falando um pouco sobre o seu livro, Motivação por Ademilson Leandro. Hoje a gente quer saber onde você nasceu, onde você mora atualmente, em que você trabalha e quais são os seus projetos e onde você trabalha. Foram muitas perguntas ao mesmo tempo, mas vai respondendo com calma, a gente vai ligando uma à outra. Ok, muito obrigado pela, como eu disse, a oportunidade de poder estar participando e contando um pouco, de certa forma, da minha trajetória de vida e também da minha trajetória profissional. Eu nasci na cidade de Santo Amaro, na Bahia, e moro na cidade de Olho d'Água do Casado, estado de Alagoas, aqui no Sertão, desde os 3 anos de idade. Praticamente toda a minha história foi construída aqui na minha cidade e região, cidades vizinhas. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal de Alagoas, sou especialista em mídias na educação, pela UFAL também, e tenho mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, também pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, eu sou diretor pedagógico aqui da Secretaria Municipal de Educação, função que assumi desde dezembro de 2019. Até então, eu estava, na verdade, secretário municipal de Educação, cargo que eu assumi em julho de 2017, 2 anos e meio, visto que encerrou a minha gestão em 10 de dezembro de 2019. Eu trabalho no município praticamente desde 2008. Na verdade, antes disso, eu trabalhava com aulas particulares. Ao terminar o ensino médio, em 2005, eu comecei a trabalhar com aulas de reforço. Naquela época havia uma carência muito grande, como hoje ainda existe essa carência, não é? E aí eu trabalhava com alunos tanto do ensino fundamental 1, quanto do ensino fundamental 2, como do médio, e também alunos que queriam ingressar no ensino superior, não é? O famoso pré-vestibulares. Então, eu trabalhava praticamente com toda essa clientela, mesmo não tendo ainda uma graduação, por incrível que pareça, não é? Mas o desafio de correr atrás, de ter um emprego, de ter o meu dinheiro, né, para poder me manter, eu tive que fazer isso. E aí, 2008, eu fui convidado a assumir uma turma aqui na Secretaria de Educação, uma turma multisseriado, na época, terceira, quarta, quinta série, né? E eu trabalhei com essa clientela em 2008, 2009, dei continuidade, de modo que trabalhei até 2012 com essa clientela, de primeiro ao quinto ano. Depois assumi turmas de matemática no município. Em 2013, eu fui convidado a ser coordenador pedagógico de matemática na Secretaria de Educação. Trabalhei até 2016. Em 2017, eu fui convidado novamente, já era uma outra gestão, fui convidado para reassumir o cargo. Trabalhei alguns meses. E de julho de 2017 até dezembro de 2019, eu assumi o cargo de secretário municipal
de educação. Para mim, era um cargo, assim, no meu ver, muito difícil, muito desafiador, mas como alguém que havia enfrentado coisas mais difíceis ainda, eu achei por bem encarar esse desafio, assumir esse cargo, essa função, e poder contribuir com o meu município. Eu trabalhei 2 anos e meio, dando o meu melhor, e fazendo aquilo que estava no meu alcance. Em paralelo a isso, em 2017, mais precisamente em outubro, eu assumi o concurso provisório, é claro, substituto de Física no Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Trabalhei um ano e pouco, foi de outubro de 2017 a janeiro de 2019, sendo professor substituto de Física. Eu havia assumido também um cargo, a função de professor substituto, mas desta vez em Satuba. E por incrível que pareça, Satuba muito distante do meu município, porque fica ali pertinho de Maceió. Mesmo assim, eu trabalhava em Satuba como professor substituto de física e ainda contribuía como coordenador pedagógico aqui no meu município, em 2014, 2015. Da mesma forma que, sendo professor do campus Piranhas, eu trabalhava como secretário de educação aqui no meu município. Imagine a dificuldade que não era fazer, não é, esses dois trabalhos totalmente diferentes, já que a Secretaria de Educação é mais assim a parte administrativa, mais burocracia, não é? É um campo assim bem amplo. E por outro lado, física, que aparentemente não tem nada a ver com essa parte burocrática, não é, da Secretaria Municipal de Educação. E além disso, eu ainda estava concluindo o meu mestrado. Veja o desafio. Eu também sou organizador da antologia Casadense. Em 2019, nós lançamos a primeira antologia, que é o Encontro de Escritores, não é, casadenses e convidados. Realizamos aqui em Olho d'Água do Casado, reunimos vários escritores de muitos estados do Brasil. E agora, em abril, no dia 11, estaremos fazendo o lançamento do segundo encontro de escritores casadenses e convidados. Nós teremos um número ainda maior de escritores, mais de 100 escritores participando. Um livro aí com mais de 200 páginas. Não é algo realmente muito fantástico. Essa iniciativa se deu a partir de uma visita, de um convite que eu tive de conhecer o encontro de escritores lá em Canidé de São Francisco, que, se não me foge da memória, já está indo para o seu 7º ou 8º encontro. E aí, a partir de lá, eu tive a iniciativa de idealizar este projeto no meu município. Eu também faço parte da Academia Canidense de Letras, ACLAS, em Canidé de São Francisco, desde 2018. Faço parte também como membro honorário da Academia Arapiraquense de Letras e Artes de Arapiraca, e também fui convidado a fazer parte como membro efetivo da União Nacional de Escritores ali de Arapiraca, onde posso contribuir com meus escritos, mostrando o meu trabalho para todas aquelas pessoas que gostam, que amam literatura, não é? E que almejam também trilhar esse caminho, e se não, construir uma outra carreira, mas que balanceada com a literatura. Também sou escritor, com uma obra publicada em 2015, tive a oportunidade de participar deste programa em outro momento, e falei um pouquinho da minha história e também um pouquinho do meu livro. É um livro motivacional, e assim, neste período de pandemia, tem ajudado muito as pessoas que leem esse livro, que é um livro que traz reflexões diárias e que, com certeza, ajudarão muito no lidar com os desafios diários. Você é um cara muito batalhador e que sempre alcança o que quer, mas isso precisa de muita motivação. Eu estava lembrando da live agora há pouco, como eu estava dizendo a você, e eu lembro de vários textos que você disse que não foi fácil, não só por desempenhar várias funções, mas outras questões
que fizeram com que complicasse ainda mais. Você nunca desistiu, sempre atrás do seu sonho. Eu só queria te dar um parabéns, e porque isso é sensacional. A gente ter um exemplo vivo aqui, muitos jovens do IFAL estão aqui assistindo, e a gente pensar na profissão e dizer que, não, ser professor precisa só estar na parte da matéria e pronto. Não, você pode desempenhar várias funções, como você mesmo já desempenhou. Sem sombra de dúvida, é um desafio muito grande, realmente, não é fácil, porque às vezes você tem um objetivo que é, por exemplo, atuar na área de física, ser um professor universitário, mas você não pode esperar somente a oportunidade para ser este professor que você tanto almeja. É um degrau, não é? São caminhos que você precisa trilhar para poder chegar àquele objetivo. O meu objetivo, na verdade, é poder ingressar em uma universidade, em um instituto federal, mas como efetivo. Mas, assim, principalmente nos dias atuais, não tem sido fácil, não tem surgido concursos, não é? E aí a gente precisa sobreviver. E, em paralelo a isso, você precisa traçar metas, nunca perder o seu foco, mas, ao mesmo tempo, fazer outras coisas que possibilitarão a condição financeira para você sobreviver, para você manter a sua família, não é? Porque não é fácil trabalhar e estudar, principalmente quando você tem com compromisso familiar, compromisso com igreja, não é? Dentre outras questões. Então você precisa não perder o foco, tem que estabelecer metas. Eu costumo dizer, inclusive no meu livro, isso está muito claro. Não basta sonhar, não basta ter sonhos. É preciso transformar ou estabelecer objetivos e metas. Porque se a gente não estabelecer objetivos e metas, os nossos sonhos nunca se realizarão. Se alguém quer ser, por exemplo, um médico, um engenheiro, um professor, independente do nível, não é fundamental, médio ou superior, ele precisa entender que a meta principal é estudar. Não tem como ele pensar em ser alguma coisa, ele sonhar em ser alguma coisa, se ele não estuda. Este tem que ser o foco principal. Ele não pode perder de vista o sonho, ele não pode perder de vista este anseio, mas, ao mesmo tempo, ele precisa estabelecer metas, e metas são pequenos passos que a gente dá para chegar aonde a gente quer. E há uma frase que diz assim: uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Se você nunca se levantar do lugar de onde você está, você nunca vai chegar a lugar algum. Então, a minha vida sempre foi assim, nunca foi fácil. Eu praticamente comecei a minha vida, olha, meu primeiro trabalho, por incrível que pareça, eu não tenho vergonha de dizer, foi tapar buraco na pista. Eu era criança ainda, não é, pré-adolescente, e na nossa região aqui, na pista que eu ligava Delmiro Gouveia a Olho d'Água do Casado, havia muitos buracos naquela época, em 1992, 93, 94. Então, nossa família, nossos irmãos, nós nos juntamos e começamos a tapar buraco na pista. Algo, assim, muito digno para nós naquela época, e hoje em dia também não é desonroso. Inclusive, como eu nunca tive a oportunidade de fazer uma foto do meu trabalho daquela época, um dia eu estava fazendo uma viagem a Maceió e eu vi alguns garotos, alguns rapazes trabalhando na pista, e eu sempre pensei em parar em um momento e fazer uma selfie com eles. E um dia eu resolvi fazer isso. Eu fiz uma selfie com dois garotos, dois rapazes lá. Inclusive eu coloquei no meu Instagram, Motivação Consciência também. Tá lá uma foto onde eu estava querendo mostrar que aquele trabalho que eu estava desenvolvendo é um trabalho digno, como qualquer outro trabalho. Assim como eu comecei a minha vida fazendo isso. Mas, assim, um diferencial é que eu sempre busquei trabalhar e sempre busquei estudar. Isso é fundamental, e deixo isto como motivação para a galera jovem que está aí nos assistindo e que, com certeza, está se preparando para alguma coisa maior.
Eu vou fazer uma pergunta só para você complementar, porque eu acredito que você já tenha falado sobre o que é educação para você, mas eu queria que você complementasse mais. Olha, a educação, para mim, ela é tudo que eu preciso, porque a educação é algo que abre o leque de possibilidades. Eu jamais estaria aqui hoje se não fosse a educação. A educação é a ponte, a educação é o caminho que te leva a tudo aquilo que você deseja. Sem a educação, você jamais chegará a lugar nenhum. Há muitas pessoas que têm assim uma concepção de que estudar não é tão importante, mas sem sombra de dúvida, o estudo te leva a lugares que você nunca jamais imaginou. Olhe que eu venho de uma família muito humilde financeiramente, família esta que não teve a oportunidade de estudar. A minha mãe sempre nos dizia que o seu pai dizia para ela sempre o seguinte: a sua caneta é esta enxada. Ela era matriculada uma semana, naquela época em que não haviam os mesmos direitos que existem hoje, o direito à educação, não é? Então, infelizmente, minha mãe era matriculada em uma semana, mas na outra semana ela tinha que pegar a enxada e ir trabalhar. E ela sempre dizia: eu não quero isso para vocês. O que eu não tive, eu não quero para vocês. Eu quero que vocês tenham educação. Eu quero que vocês estudem. Mesmo ela não entendendo o quanto a educação é importante, como nós entendemos hoje, como eu compreendo hoje. Ela não tinha essa compreensão, mas ela já entendia que por meio da educação eu poderia, minha família, meus irmãos poderiam avançar em alguma coisa, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que tudo que a minha mãe queria era que a gente não seguisse aquele mesmo caminho, que a gente simplesmente trabalhasse sem uma perspectiva de vida. Então, resumindo, a educação é o caminho para o sucesso. E o que é meio ambiente para você? Olha, meio ambiente é praticamente o espaço onde a gente vive, que de certa forma ele está muito interligado ao ser vivo de um modo geral. Não apenas ao ser humano, mas o ser vivo do qual o ser humano faz parte. Não é? Hoje a gente percebe uma. Talvez, não sei se seria falta de conhecimento, mas assim, uma concepção muito frágil, muito deturpada de muitos estudantes, não só de estudantes, mas assim da comunidade de um modo geral, de como enxerga o meio ambiente. E a importância de nós preservarmos este bem tão importante para a nossa vida. Porque se a gente agride o meio ambiente, se a gente destrói o meio ambiente, com certeza a gente está destruindo a nós mesmos, a gente está matando a nossa própria vida, porque nós fazemos parte deste meio, e já está dizendo, o ambiente deste meio em que nós vivemos. Por isso precisa ser preservado, precisa ser cuidado com muito carinho. Aí é que a gente entra na outra questão. Como a educação contribui para a conscientização ambiental? A educação tem um papel fundamental nesse contexto. Todos sabemos que a responsabilidade ela é social. A responsabilidade é de todos nós. E a educação tem um papel fundamental porque ela tem a responsabilidade de conscientizar. Ela tanto informa o cidadão quanto ela forma. E ela precisa formar de forma integral. Infelizmente, a gente tem observado que a educação ela tem acontecido assim de uma maneira dividida, não é? Ela não tem acontecido de forma integral, visto que o sujeito, o cidadão, o homem, o ser vivo, o ser humano, principalmente, ele é um ser integral.
Então, a educação ela precisa atuar neste campo e a conscientização é fundamental. A gente tem observado que estamos vivendo uma emergência planetária. O mundo clama de alguma forma, não é? E o estudante, ele precisa ser formado, ele precisa ser orientado nesse sentido no sentido de que ele precisa viver o momento presente sem prejudicar o futuro, ao contrário do que a gente vê. Essa falta de consciência por parte da sociedade como um todo, eu não posso dizer que é dos estudantes, eu não posso dizer que é dos educadores, mas assim, da sociedade como um todo. Porque a gente precisa entender que o mundo está clamando. E interessante que o mundo hoje, como eu disse, está nesse clamor muito grande, tem sido objeto de muita preocupação, pois as fronteiras, elas se diluíram. Não existe mais a questão, eu vou fazer isso aqui, mas isso vai ficar somente nesse ambiente onde eu estou. Não, ele vai perpassar barreiras. Aquilo que a gente faz no nosso município, no nosso estado, ele não vai prejudicar apenas o nosso município, o nosso estado. Ele não vai prejudicar somente a nossa família. Ele vai prejudicar o mundo como um todo. Porque esse meio ambiente onde nós estamos, não somos nós que fazemos parte apenas. Não é só uma região que faz parte daquele meio. Quando a gente ocasiona um problema com o meio onde a gente está causando um problema geral no mundo inteiro, não é? Sim, e dessa maneira a gente vê muito, a gente tem educação, a gente tem informação, porém a gente não vê ação. A gente não vê ação para mudar a situação. E nessa questão eu queria muito saber por que as pessoas, mesmo tendo acesso a vendo o meio ambiente, não conseguem ir para frente e tornar uma ação tipo sustentabilidade, uma ação de reciclagem, não conseguem ir à frente nessa relação. Isso está muito relacionado, Ana Luiz, à questão do hábito. A gente sabe, conforme a psicologia, que a nossa vida ela foi construída ao longo da nossa história. Tudo que a gente viu, ouviu ou experienciou enquanto criança constrói aquilo que nós chamamos de estrutura mental ou condicionamento da mente. Então, a nossa mente está condicionada a fazer determinadas ações, a tomar determinadas decisões. Então, o que a gente faz hoje é reflexo do que a gente viu, do que a gente ouviu ou do que a gente participou, experienciou ao longo da vida. Então, é muito uma questão de hábito. A gente ouve muito que tem que se fazer isso, mas a força do hábito, infelizmente, nos leva a tomar certas decisões. Como, por exemplo, você compra um pacotinho de pipoca, usufrui do que está ali dentro, mas de repente, sem você pensar, você acaba jogando aquele papel onde não deve. Enquanto, na verdade, você deveria pegar aquela embalagem, guardar em um recipiente ou no bolso, seja lá onde for, e depositar em um lixeiro. Mas nem sempre isso acontece na prática. Nem sempre isso acontece por força do hábito. E aí onde entra a educação? A educação entra no sentido de não apenas conscientizar, não apenas dizer que aquilo não deve ser feito, mas ter ações e dependendo das situações, da situação, a ação mais direcionada para não somente conscientizar que não pode, mas alguma atitude
que faça com que a pessoa entenda, nem que seja por força da lei. Por exemplo, como existem coisas hoje que são obrigatórias, como antigamente não era. O uso, por exemplo, de um dispositivo como o cinto de segurança. E aí chega um momento, como você sabe que aquilo é obrigatório, ao entrar no veículo, você já associa que precisa colocar aquele cinto de segurança, pois caso contrário, você pode ser multado. Então, eu acho que está faltando uma ação direcionada, não apenas da escola, mas de algo, de instituições que estejam acima da escola. Porque, como eu disse, o Brasil está clamando, o Brasil não, perdão, o mundo está clamando a uma emergência planetária. E aí, diante disso, nós precisamos educar os jovens para que eles tenham essa concepção e não continuarmos educando os jovens, o cidadão, não é de uma forma mais ampla, como se não houvesse essa emergência. Eu tenho lido um material muito interessante, enquanto você saiu um pouquinho da tela, eu acho que você estava me ouvindo, eu continuei falando porque eu percebi que a live está acontecendo. Lendo um livro bem interessante, que é chamado A Necessária Renovação do Ensino de Ciências, um dos escritores, um dos autores, ele diz uma coisa bem interessante, que é o escritor Orr, ele diz, no mesmo sentido, diversos autores lamentaram a pouca atenção prestada pela educação à preparação para o futuro. A preparação, no âmbito educacional, ela não tem que ser voltada apenas para o presente. Por outro lado, a gente não pode amedrontar os estudantes dizendo a eles que o futuro vai ser pior, que no futuro o planeta vai ser mais ruim. Não, porque a gente, desta forma, está colocando medo. E quando você trabalha com medo, você perde o direcionamento. Mas a gente precisa conscientizar os estudantes para a questão da educação para a sustentabilidade. Isso é fundamental. Quando eu trabalho com a questão da sustentabilidade, eu trabalho o momento presente, entendendo que este momento presente não pode prejudicar o futuro, tanto o futuro dele quanto o futuro das próximas gerações. E aí, este mesmo livro, ele fala de uma coisa interessante, que uma das grandes preocupações, inclusive da ciência, é com a questão demográfica. Você sabia que, a partir de meados do século XX, a humanidade ela tem crescido assustadoramente. O número de pessoas que tem nascido de meados da década de 20 para cá é praticamente metade do que já viveu durante toda esse período histórico. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, a gente não sabe até onde vai. É muito assustador a situação, de maneira que, para que a gente tenha uma vida como a vida dos países, nos países desenvolvidos, atualmente, a gente precisaria de, pelo menos, recursos de 3 planetas Terras. Veja, a gente precisaria ter recursos de 3 planetas Terra, para que a gente possa viver uma vida semelhante à dos países desenvolvidos. Então, a gente precisa transmitir esta questão para os estudantes, para que eles tenham essa consciência de que o futuro depende do presente. Sim. E falando nisso, eu queria saber como a sua disciplina, que no caso é a física, pode contribuir com essa conscientização ambiental, com essa compreensão sobre o meio ambiente. A física ela pode contribuir diretamente porque a própria definição do nome física
é a ciência que estuda os fenômenos da natureza no intuito de compreender a realidade, não é? Então, daí já se pode extrair coisas voltadas para essa questão. Agora, cabe também o professor da disciplina física ele trabalhar de uma forma diferenciada, porque a gente percebe na educação de um modo geral que se foca muito na questão do conteúdo. E a gente sabe que o conteúdo em si, ele não é tão importante, porque a gente às vezes trabalha um certo conteúdo e a gente se pergunta assim: para que serve este conteúdo que eu estou estudando? Não é verdade? O professor precisa ter essa consciência e ele precisa compreender esta questão de ambiente, ele precisa compreender o ambiente em que ele vive, ter esta noção e trabalhar temas, por exemplo, como a própria questão ambiental, a degradação da vida no planeta, e entender que a poluição ambiental hoje, ela não conhece fronteiras. E, além disso, ela afeta todo o planeta. E, por exemplo, a gente poderia trabalhar a questão da poluição do ar, que é algo que está muito presente na nossa vida, visto que a poluição do ar, por exemplo, ela se dá por meio do aquecimento, os transportes, não é, que estão sempre em funcionamento, principalmente em cidades grandes, não é? Como você bem citou em uma live do próprio programa Educação e Meio Ambiente, não é, com um professor, não me recordo agora o nome dele, um professor do IFAL, uma live excelente, eu assisti do começo ao fim, não tive como acompanhá-la ao vivo, mas assisti depois, não é, para sentir o clima e ver a importância realmente de toda essa questão. Mas, assim, tudo depende de como o professor trabalha. A física ela está diretamente ligado a esta questão de ecossistema, essa questão de meio ambiente, essa questão de degradação do meio ambiente. E eu estava fazendo umas pesquisas e vendo o seguinte, com relação à questão da poluição dos solos. A gente tem exemplos bem próximos de nós, que foi o que aconteceu com as barragens de Mariana, ali em Minas Gerais, no ano de 2015. Então, é algo que pode ser explorado com muita profundidade em uma aula de física, porque ali você vai trabalhar a questão dos metais pesados, você vai trabalhar a questão dos sólidos perigosos, da radioatividade, plásticos não biodegradáveis, né? A questão da deposição do lixo no solo, dentre outras muitas questões que podem ser trabalhadas dentro da disciplina física. Então, tudo depende do professor, da metodologia que ele emprega e desta consciência que ele precisa ter. Exatamente isso, porque geralmente quando a gente chega no ensino médio e até no ensino fundamental mesmo, a gente sofre um impacto muito grande nessa área de ciências da natureza. A gente parece que não faz parte da natureza até, em alguns momentos. A gente não compreende essas áreas. E é cerca de vários e vários alunos, eu acredito que mais da maioria dos alunos não se dê bem com essas áreas. E a gente vê que isso vem desde o começo, né? Desde o fundamental, onde é imposto aquelas, como é que se diz, festas, comemorações do Dia da Água, caminhada para o Dia do Meio Ambiente e tudo mais. A gente começa assim, aí a gente vai para o ensino médio com uma compreensão, digamos, não uma compreensão ao todo da natureza, mas uma compreensão bem básica sobre os fenômenos da natureza, o que a natureza nos proporciona, o que a natureza é para a gente. E isso acaba afetando muito, tanto a nossa parte de aprendizagem, como a própria natureza, porque a gente vai criando um ranço. Exatamente. Esta é uma questão assim bastante interessante e ela perpassa inclusive pela formação do professor, por incrível que pareça. Não é? Se o professor, e ele não tem culpa, muitas vezes ele não tem culpa, porque isso não foi trabalhado na sua formação. É tanto que quando o professor vai para a sala de aula, e isso a gente percebe desde as séries iniciais, desde a educação infantil, não há aquele foco direcionado para esse estudo, para a questão ambiental, de uma forma assim, mais aprofundada, digamos assim.
Em alguns casos, em algumas situações, como eu disse, foca-se muito nos conteúdos, na grade curricular, na questão conteudista, em uma programação toda que é feita no início do ano, os conteúdos que precisam ser trabalhados, uma lista enorme. Muitas vezes chega o final do ano e nem dá para trabalhar, em alguns casos, a metade daquela lista de conteúdos que foi colocado Muitas naquela vezes. lista. Muitas vezes. E aí o que é que acontece? Quando é que se trabalha a questão do meio ambiente? Na Semana do Meio Ambiente. Já observou isso? Então, na Semana Sim. do Meio Ambiente, cria-se um projeto, e aí, mesmo assim, se trabalha um projeto assim, meio que dicotomizado, assim, informações assim, de certa forma, muito vagas, entendeu? E isso faz com que o aluno, ao chegar no ensino médio, ele sinta, e não somente no ensino médio, mas no ensino fundamental 2, sexto ou nono ano, infelizmente essa situação continua, só se trabalha mais a questão ambiental na semana do meio ambiente, não é? Enquanto deveria ser trabalhada de uma forma contextualizada e de uma forma interdisciplinar. Porque, às vezes, o professor de matemática, o professor de biologia, o professor de geografia, talvez ele não entenda ou não consiga trabalhar essa questão interdisciplinar, juntar todas as disciplinas, e isso não precisa ser feito em um projeto uma vez por ano. Isso precisa ser pensado previamente. Mas eu acho que tudo depende da percepção do educador com essas questões também. Eu acho que deveria vir de cima para baixo um projeto mais direcionado, porque quando vem um projeto mais direcionado sobre esta questão, se trabalha de uma forma mais alinhada, não é? Então, quando vem algo assim, uma normativa, uma diretriz, a BNCC ela está agora apontando mais essas questões, mas precisa realmente que o professor tenha essa percepção, e essa percepção ela precisa ser passada para o estudante, não apenas no ensino médio, mas desde a educação infantil, para que o aluno cresça com essa consciência de que ele precisa preservar o meio ambiente, e não somente o meio ambiente local, porque trabalha-se muito, Ana Luísa, a questão ambiental mais local, município, a cidade, o bairro onde ele mora, onde, na verdade, a situação é mais ampla, a situação é a nível de planeta. Porque este aluno, quando ele crescer, ele não vai ter essa consciência. Quando ele se tornar um empresário, ele vai tomar atitudes, por força do hábito, que serão as mesmas que estão acontecendo na atualidade, como exemplo que eu citei, não é, das barragens lá de Mariana, em Minas Gerais, que foi praticamente o maior desastre ambiental do planeta. Algo realmente grandioso. E não só foi este, não é, aconteceram outros em outros lugares também. E a gente entra naquela questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque na educação, os professores estão lá para ensinar isso, passar esse ensinamento para a gente. Só que eles, quanto aluno, não receberam essa consciência ambiental, não receberam essa informação positiva sobre o ambiente. E como eles vão fazer para criar isso nos alunos? Já que eu acredito que os alunos venham como muitos dizem, a gente recebe educação em casa primeiro e depois na escola. Ou, em algumas situações, somente na escola. Isso. Neste caso aí, como eu disse a princípio, é uma questão de percepção. Ele aprendeu daquela forma. Então, para ele ensinar diferente, ele também vai ter dificuldade. E aí, eu acredito que seria necessário uma formação continuada com foco na questão ambiental. Então, quando há essa formação continuada com este foco, porque não adianta fazer formações continuadas em matemática, em física ou em outras disciplinas sem esse direcionamento. Tem que ter este foco. O planeta está clamando. Isto já foi pensamento, por exemplo, em uma conferência
que aconteceu no ano de 1992, estava vendo isso também neste livro muito interessante, vou só colocar aqui bem rapidamente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que aconteceu em 1992, havia exigido que houvesse uma ação decidida por parte dos docentes no que diz respeito a esta conscientização para com os estudantes. Veja, em 1992 já havia este pedido das Nações Unidas para que os educadores focassem mais na questão da conscientização com relação à preservação do meio ambiente. E aí eu vendo uma coisa bem interessante, que fazendo eco a este apelo, o Jornal Internacional de Educação e Ciência, ele dedicou um espaço, um número especial à educação ambiental, à educação e ambiente, e ele reconhecia naquela época a ausência de investigação didática neste campo. Então já havia uma carência muito grande neste campo especificamente, só que não mudou muita coisa. Estudos mostram que 10 anos depois não se verificou muitas publicações nesta área. Então, a gente percebe que não é uma questão só do cidadão comum, não é uma questão só da sociedade, não é só o aluno, não é só o professor. Então, é preciso que haja uma movimentação por parte das autoridades, porque a responsabilidade não é só dos cientistas que discutem essas questões e jogam essas questões para a sociedade refletir. Não, porque quando um cientista faz um estudo para se criar, por exemplo, um produto, ele não faz isso só, ele faz isso junto com as indústrias, ele faz isso junto com as mentes pensantes. Então, a culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade é minha. A responsabilidade é de todos nós. É do aluno, é do professor, é da escola, é da Secretaria da Educação, não é verdade? É do Ministério da Educação, é nossa responsabilidade. Agora, a gente precisa tomar iniciativas. Nós, enquanto educadores, e os estudantes, enquanto discentes, precisam dar as mãos nesse sentido e pensar projetos sustentáveis, ações que visem um presente melhor e, evidentemente, um futuro melhor para todos. Sim, exatamente. Eu concordo plenamente com isso que você disse, porque a gente tem a informação, a gente só precisa da ação agora. Se juntar para fazer algo diferente e melhor para a natureza. Em relação a outra questão que eu queria falar sobre a gestão pública, como você acha que ela deveria contribuir para que essa conscientização ambiental crescesse diante da sua população? Tudo tem que começar com um projeto direcionado. Quando a gente faz um projeto direcionado, a coisa caminha melhor, não é? É preciso que alguém tome a iniciativa. Quando se trata de gestão, por exemplo, é necessário que as pessoas que estejam dentro da gestão, elas precisam ter mentes abertas para essa realidade. Então, tudo deve começar em colocar pessoas que tenham uma mentalidade voltada para essa questão. Porque se a gestão está funcionando, está acontecendo, e as pessoas que estão lá dentro da gestão, já que são seres humanos, elas não tiverem essa mentalidade, a coisa não vai andar da mesma maneira. E a gente percebe muito uma questão só voltada para números. Por exemplo, a gente vê um pensamento muito voltado para a questão do IDEB, o IDEB que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas, no meu ver, a educação ela não pode ser medida apenas em números. Existe todo um contexto que está por trás disso. Existe todo um mover que está por trás. Eu me lembro que eu fiz um projeto na Secretaria de Educação
não está diretamente ligada à questão do meio ambiente, mas ela está ligada à questão da leitura. Pensando no melhoramento do IDEB, nós fizemos um projeto chamado IDEC, Índice de Desenvolvimento Casadense. Casadense, referindo-se ao município da qual fazemos parte. Qual foi a ideia do nosso projeto? Foi trabalhar a questão da leitura, a leitura de um modo geral, a leitura de mundo, a leitura de livros, a leitura digital, a educação em movimento, rumo a um melhoramento não apenas dos números, mas da educação como um todo. Neste projeto, o objetivo foi trabalhar a questão da leitura, incentivar os alunos a lerem, porque a gente percebe muito uma reclamação por parte de muitos educadores. O aluno não sabe ler, o que é que eu vou fazer para o aluno? E muitas vezes não se toma uma iniciativa, não se toma um direcionamento. Da mesma forma, é no âmbito da questão ambiental. É preciso traçar um projeto direcionado onde se trabalhe todas as disciplinas dentro do contexto ambiental. Porque eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da poluição ambiental, a questão da urbanização desordenada, a questão do esgotamento dos recursos naturais, em todas as disciplinas, matemática, língua portuguesa, geografia, história, enfim, eu posso fazer um projeto interdisciplinar e contextualizado. Enquanto não houver esse direcionamento, não teremos resultados plausíveis. Então, tudo começa com um ponto de partida. Tem que ter isso, senão não vai. Sim, e realmente, eu queria entrar em outra questão que está correlacionada com essa daí, porque eu acredito que muitas pessoas pensam que porque a gente está aqui numa cidade que basicamente todo mundo tem contato, ou tem alguém na família que é agricultor, que a gente está envolvido com alguma área de agroindústria, agroecologia, tem essa conscientização ambiental. Necessariamente não por estar relacionado ao meio ambiente, a gente tem essa conscientização, a gente recebe informações sobre isso. E uma cidade como a nossa, tem poluição sim, tem poluição, a gente tem projetos, mas alguns ainda estão no papel e falta iniciativa para fazer. Tipo, teve um feriado aqui, feriado Dia da Água. Eu sei que está na pandemia e tudo mais, mas tem vários outros feriados em relação ao meio ambiente. A gente tem que deixar plantado essa consciência ambiental nos alunos, independente da aparente situação. Não deu um jeito Sem de sombra de fazer aula dúvida. remota, deu um jeito de passar a conscientização o quão a água é importante, porque não é porque você mora em uma beira de rio que vai ter sempre água para você disponível, que a água vai estar sempre limpinha. Exatamente, Ana Luísa. O fato de estarmos em uma pandemia, o fato de não podermos estar junto de muitas pessoas, a questão da aglomeração, isso não é desculpa para não se trabalhar esses assuntos, assim como outros também. A gente mora em uma cidade pequena, o Rio d'Água do Casado é um pouco menor que Piranhas, mas existe sim essa questão, como você bem colocou, essa questão de poluição ambiental. Porque quando a gente pensa nisso, é uma questão muito de percepção, você consegue perceber isso, a gente associa muito às cidades grandes, a indústrias, não é verdade? Mas, na verdade, a poluição está bem pertinho de nós. Quando a gente joga um papelzinho no chão, a gente já está poluindo o meio ambiente. Quando a gente deixa uma garrafinha ali na beira do rio, depois que a gente participa, não é, do espaço e tal, usufrui do espaço, exatamente, a gente está poluindo o meio ambiente. É preciso que tenha essa consciência. E isso precisa estar fortemente arraigada na mente, o seguinte, de que a natureza, ela é diversa por definição e também por necessidade. E aí entra esta questão da biodiversidade.
que a biodiversidade, ela reflete muito essa questão da natureza, ela está muito interligada a essa questão. E aí vem a seguinte reflexão: se a humanidade continuar com esta mesma estratégia de atacar a diversidade, ela, infelizmente, vai pagar cara a sua imprudência. A humanidade, eu me refiro a todos nós, aos seres humanos. E quando eu falo em pagar cara, eu estou me referindo a um ponto: destruição dos recursos de água doce e vida nos rios e nos mares. A gente percebeu isto no desastre que aconteceu em 2015, como eu já citei, as barragens lá, não é? De Mariana, Minas Gerais. Brumadinho Aconteceu isso, também. Brumadinho também, não é? Foi um outro acidente terrível. Quantos peixes não morreram ali? E quantas pessoas não sobrevivem desse ramo, dessa situação? Outra coisa importante também, a alteração dos oceanos na sua capacidade de regulação atmosférica. Hoje a gente percebe o quanto o sol está mais quente. Isso é consequência da nossa ação, porque a gente precisa pensar que isto é resultado não apenas dos efeitos naturais, mas da ação direta do homem. É uma consequência social, não é? Podemos dizer assim. E uma outra coisa bem interessante é a questão da desertificação. A própria Comissão Mundial do Meio Ambiente para e Desenvolvimento de 1988, ela nos alerta o seguinte, que cada ano 6 milhões de hectares de terra produtiva transformam-se em desertos estéreos. Veja que aparentemente é algo assim banal, mas que isso a longo prazo pode trazer um prejuízo ainda maior. 6 milhões de hectares de terra se tornam deserto estéril. Então, um problema, e o alunado, a sociedade, de um modo geral, ela precisa ter esta consciência. Quando eu falo no alunado, no aluno, é porque o aluno é a sociedade, é a família. Então, todos precisam ter esta consciência. Falando nisso, nosso tempo já está acabando, mas eu tenho diversas perguntas para fazer a você. Eu queria muito saber, em relação às tecnologias, você acredita que elas são inimigas da natureza ou que a gente pode criar estratégias e ferramentas para utilizá-las para o bem da natureza? Olha só, as tecnologias, eu nem vou dizer as novas tecnologias, porque às vezes a gente usa o termo novas tecnologias, mas elas não, às vezes não são tão novas. A gente tem usufruído muito dessas tecnologias agora na pandemia, mas elas já existiam e já eram usadas, não é, para outras coisas. Como este aplicativo que a gente está utilizando, por exemplo, já se utilizavam antes e hoje se utiliza muito para se transmitir aulas online. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. A gente cita um lado positivo, um lado negativo, por exemplo, com esse exemplo do caso do desastre ambiental, como a gente citou agora há pouco. Infelizmente, existiam tecnologias que estavam sendo envolvidas ali naquele processo, mas infelizmente elas não foram usadas de forma adequada, o que causou resultados terríveis. Por outro lado, as tecnologias elas podem ajudar demais em vários aspectos. Podemos criar situações usando as tecnologias para facilitar o processo, por exemplo, de limpeza da cidade, o processo de separação do lixo, não é verdade? Dentre outras questões, além de podermos utilizar as tecnologias, como as redes sociais, de uma forma positiva para conscientizar a sociedade de um modo geral, por meio de canal no YouTube, por meio de lives no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, enfim, uma vasta gama de situações que podem ser utilizadas usando de forma positiva as tecnologias, ou as novas tecnologias, como a gente usa muito esse termo. Lembrando que quando a gente fala em tecnologias, a gente não está falando apenas do celular, do computador, das redes sociais. A gente está falando da caneta, do papel, não é? Dentre outras tecnologias que existem também.
Em relação a isso, a gente vê muito a questão da gente implantar o sistema de reciclagem, tipo aquelas lixeirinhas, dá para ver em algumas escolas que tem a lixeira amarela, marrom, e entre outras, que representam os seus respectivos plástico, vidro, para tentar fazer a reciclagem. Só que muitos alunos, apesar de saberem e terem isso disponível, uma ação boa que eles fazem, muitos ainda não utilizam disso. As tecnologias É, são ignoradas a partir daí. exatamente, isso que você colocou é um meio tecnológico. Foi construído para, para ajudar o meio ambiente. Mas, infelizmente, o que está faltando é mais uma questão humanitária. É mais uma questão de ver a coisa como ser humano mesmo. Porque, infelizmente, a tecnologia, ela tem, de alguma forma, afastado o homem. Quando eu falo de homem, eu falo da humanidade, do ser humano que ele é. Não é? Tem esse problema também. Então, essa falta de consciência é muito prejudicial, realmente. Às vezes, a pessoa vê o lixeiro ali do seu lado e, por uma questão ou outra, acaba jogando lixo no chão, em outro lugar, e poluindo o meio ambiente. É toda uma questão de conscientização que precisa ser trabalhada ainda mais. Última pergunta, porque os nossos minutos, infelizmente, estão acabando, mas eu tô cheia de perguntas ainda para fazer, o que é triste, mas com fé em Deus a gente vai ter outra live, né, para responder tudo isso. Com certeza. Em relação à conscientização ambiental na pandemia, como você acha que está essa situação? Porque no IFAL foram parados diversos projetos, eu acredito que nas outras redes sociais, nas outras redes escolares também tenham sido parados esses projetos, e a gente sabe que mesmo em pandemia dá para fazer alguma coisa, como essa live aqui hoje está aqui de prova. Ademilson? Ademilson? Desculpa, acho que congelou aqui. Estou te ouvindo bem e te vendo também. Consegui Posso agora, tô te continuar? vendo. Pode. Então, em relação a essa questão, nós temos trabalhado aqui no nosso município, assim, pegando o gancho da questão do vírus, não é, que tem assolado a humanidade. A gente tem aproveitado essa possibilidade para trabalhar também a questão ambiental, nada mais justo, porque a gente sabe que isso pode e deve ser resultado, por exemplo, da ação humana, não deixa de ser. Porque ao passo que a gente destrói os ecossistemas, prejudica a biodiversidade, a gente acaba criando situações favoráveis a esse tipo de problema. Há doenças que a gente não sabe de onde veio e ao mesmo tempo sabe. Não podemos dizer aqui que foi um laboratório que criou ou não, não é? Cada um tem a sua concepção em relação a isso. Mas isso pode ser trabalhado conscientizando os estudantes de que isto é direta ou indiretamente a ação do próprio homem. Não tem como fugir dessa realidade. Ao passo que você destrói a natureza, você está trazendo para perto de você seres vivos que deveriam estar lá na natureza. E isso é um problema de saúde pública, sem sombra de dúvida. E muitas pessoas ficam revoltadas com essa relação, porque a gente tem sim relação com a natureza, a gente faz parte da natureza. Somos animais, porém racionais, tem essa questão também. E acho que a gente deve criar esse olhar mais atento às nossas ações e tentar melhorar sempre que possível. Porque a partir do momento que eu não jogo aquela garrafinha de água na beira do rio, eu espero para jogar no lixeiro de casa ou no lixeiro mais próximo, já é uma atitude que está beneficiando não só a mim, como as pessoas ao meu redor, os animais e a natureza. Eu queria muito te agradecer, Ademilson, você foi incrível. Tenho certeza que contribuiu muito para o nosso conhecimento. Gostaria que você viesse outras vezes também, para a gente discutir mais um pouco, que ainda ficaram algumas questões em aberto.
Queria agradecer também a equipe do Entortando que faz isso acontecer. Professor Vina, professora Ana Luísa, minha xará, o Elida, Adriano, são pessoas que fazem isso daqui acontecer. Então, muito, muito obrigada. Obrigada pela live de hoje e espero que volte. Eu que agradeço, Ana Luísa, agradeço ao professor Vinícius pelo convite também que foi feito, a toda a equipe do canal Entortando. Agradeço pela oportunidade mais uma vez e, assim, estou à disposição quando quiserem, quando precisarem, dentro do meu limitado conhecimento, estaria aqui para contribuir. Quem sabe em outra oportunidade, estaria aqui também trazendo mais algumas informações sobre o meu livro, recitando alguns textos, trazendo algumas reflexões que com certeza serão muito úteis para toda a nossa clientela. Meu muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e tenha uma ótima noite a todos vocês. Obrigada a vocês também que estão acompanhando a gente no chat e ao vivo. Então, beijão, ótimo final de semana, né? Já. Exato.